E agora a gente vai falar do que está bombando, porque a gente tem que falar disso, não tem jeito. Pode ser que as eleições brasileiras de 2026 não sejam reconhecidas, viu? É o que insinuou Eduardo Bolsonaro, dizendo que o Trump pode fazer isso mesmo, caso o país mantenha as urnas eletrônicas. A declaração gerou muita polêmica depois de levantar a possibilidade de interferência estrangeira nesse pleito. O deputado Eduardo Bolsonaro também criticou os governadores Tarcísio de Freitas e Ratinho Júnior, que haviam se posicionado contra as tarifas do Trump e pediu ainda maturidade política para evitar prejuízos econômicos ao Brasil. As críticas foram feitas via X e através da montagem de um vídeo com falas do Ratinho em um evento na XP. Nesse mesmo evento, só para vocês terem uma ideia, o Tarcísio disse que se engana quem acha que terá um racha na direita na próxima eleição. A gente tem um trecho dessa fala para exibir agora. A boa notícia número 2 é que o projeto nacional está acima de todas as vaidades. Então, eu prego sim a união, e seja o momento que foi, e aí há a sabedoria para definir esse melhor momento, definir a melhor estratégia, porque a gente tem que mudar o rumo do Brasil. O Brasil merece isso. O Brasil é um país muito grande, de gente trabalhadora, de gente criativa. O Brasil é um país que está vocacionado para dar certo. O Brasil é um país que está vocacionado para explorar os seus diferenciais competitivos na área da transição energética, os seus diferenciais competitivos na área da economia do conhecimento, seus diferenciais na área da biotecnologia. Está preparado para dar um salto e tem gente boa para isso. Se engana quem pensa que uma liderança como Jair Bolsonaro vai ficar de fora desse processo, seja na condição que for, porque ele vai participar desse processo. Se engana quem pensa que vai haver um grande racha na direita. Não vai, porque essa turma vai estar unida e essa turma vai transformar esse país, porque o Brasil merece. Tá aí a fala do Tarcísio. Vem comigo na geral aqui, Iaguinho, porque a gente vai conversar com o nosso Diogão, que já está conectado. Fala, Diogão, bom dia para você. Ótima semana. Bom dia, Paulo, todos que estão na sala, essa maravilhosa audiência que só cresce. Muito bem. Eu que não tô vendo o Diogo. Agora sim, agora vi o Diogo. Tem sempre um delay por aqui, Diogão, mas a gente se ajeita. Escuta, me conta uma coisa. O que você tá achando aí dessa treta toda, né? Nós estamos falando aí simplesmente de um Eduardo Bolsonaro resolvendo mirar a sua artilharia para o Tarcísio e para o Ratinho Júnior, não gostando de gente de alguma forma que esteja tentando resolver as tarifas. O cara tá querendo bancar mesmo a tarifa Trump lá, a tarifa que eles chamam de tarifa Moraes. Eu quero entender um pouco, que eu não estou entendendo nada. Você tá entendendo alguma coisa, Regis Tadeu? Tô entendendo tudo. É mesmo? Ah, eu esqueci que você é uma enciclopédia viva e entende de tudo. Paulo, eu tinha esquecido desse detalhe. Já vejo o Felipe Reis por aqui, tudo bem? chegando Bom direto dia. do Rio de Janeiro. E aí, Fefe? Cheguei com tudo já na polêmica aqui do Eduardo Bolsonaro. Nossa, cada uma que ele fala. Vamos lá. Diogão, só explica se pra arde gente mais. aí. O que tá acontecendo, amigo? O Eduardo passou do ponto, sem dúvida nenhuma, né, Paulo? Quer dizer, fica evidente, cada vez mais claro, que ele está pensando principalmente no pai, na família, antes do Brasil mesmo. Ah, não, mas são temas nacionais, as urnas são importantes. Via Trump, vai resolver alguma coisa por aí? Quer discutir esse assunto? Tem que ser aqui, sem lacração, sem nada. E o melhor argumento que tem é: eu, por exemplo, confio nas urnas, mas eu sei que perto de 20% da população não confia. Então, seria bom discutir esse assunto para que essas pessoas também pudessem confiar. Mas, no fundo, o que eles querem é muito mais uma lacração e garantir a sobrevivência da família, infelizmente. Diogo, e realmente você acha que os próximos passos aí dessa história é o Trump bancando mesmo que não vai reduzir as tarifas? E aí nós vamos ficar como nessa história? Qual vai ser o capítulo final aí dessa história, se você analisar com calma? Dizem que de cabeça de juiz é que nem fralda, a gente nunca sabe o que vem de lá, né? A cabeça do Trump também, eu não vou arriscar de forma alguma um palpite sobre o que ele vai fazer. Continuo achando que o Trump está pensando principalmente em business, muito mais do que em Bolsonaro ou em Lula. E quando ele fala do Lula, ele ataca mais porque o Lula está atacando o dólar. O Lula é o único presidente minimamente importante do mundo que está falando que tem que acabar com o uso do dólar. Sendo que quem decide isso nem são presidentes, são as pessoas que fazem comércio.
Então, eu acho que realmente a briga do Trump é outra. E ele está usando o Bolsonaro como ferramenta. Muito bem, deixa eu dar meu bom dia aqui para o nosso Rick Souza, o nosso Labubu deste programa. Cadê Rick Souza? Tem aí, Fefe? Coloca Rick para mim. E hoje nós temos um convidado mais do que especial, Felipe Reis. Quero que você conheça Henrique Fellini. O Henrique faz uns vídeos sensacionais na internet e eu convidei ele gentilmente. O Henrique aceitou nosso convite para participar aqui do programa. Fala, Henricão, bom dia para você, cara. Bom dia, muito prazer, rapazes. Que legal tá aqui entre gigantes. Se eu soubesse, tinha dado um jeito nesse cabelo, não tinha visto cabelo cor de ovo. Pô, mas tá bom, cara. Focado cabelo. Achei que tá ótimo o cabelo. O pior cara. cabelo continua sendo do Regis Tadeu, fica tranquilo. Olha quem fala. Você tem, né? Não. Olha quem fala. Senhor Rick, o senhor não tem envergadura moral pra falar de qualquer cabelo. Isso é mesmo, Rick. Não Vamos parar tem. de falar de cabelo? Eu Vamos falar tenho. de coisa séria? Vamos falar do Trump? Exato. Vamos falar do Trump, Henricão. Me explica um pouco a tua visão sobre tudo que está acontecendo. Acho que você ouviu o que o Diogo falou, queria um pouco que você falasse aí. Olha, honestamente o que eu penso é que esse tipo de declaração feita aí pelo Eduardo Bolsonaro é a cereja do bolo para quem gosta de alimentar esse circo político com essas teorias conspiratórias sem muito fundamento sólido que a gente tem. O Trump é um mestre em alimentar a polarização, partindo do ponto de que eu tenho um posicionamento conservador, tradicional. Aqui a gente vê que tudo isso serve como uma inspiração para esse show midiático. O Eduardo Bolsonaro serve, vez após vez, como potencializador dessa crise de confiança nas instituições, em prol de um nepotismo estrutural ali, que está evidenciado. Infelizmente, uma extrema-direita é criada a partir da esquerda e uma direita polarizada é criada a partir deste posicionamento esquisito da família Bolsonaro, que é muito triste, porque era nesse momento que precisaríamos ter mais contundência, né? É muito perigoso para um país que está tropeçando num populismo barato, como o do Brasil já há muito tempo. Quanto ao Ratinho e ao Tarcísio, muito obrigado. Olha aí, ó, chimarrão aqui no Rio Grande do Sul pra gente. Ô, louco, aí sim, tá vendo o Regis Tadeu aí, ó? Aí, ó. Aqui você tem moranguinho, ele tem chimarrão. Não, Aí, o que meus compatriotas vão achar, gente? Ó, tá cheio de firula, mas tudo bem. Não, peraí, desculpa, isso não é um chimarrão, isso é um sorvete, bicho. Isso é uma obra de arte, Não, isso é um absurdo total. Eu quero deixar claro que tradicionalismo é importante. O que você está fazendo, você está botando um chimarrão Nutella aí, não dá. Isso é pior do que esse morango do amor. Felipe Reis, quero te ouvir. Na verdade, eu queria entender qual é a sua posição a respeito de tudo isso que está acontecendo. Porque a família Bolsonaro sempre usou uma bandeira de patriotismo. E me parece que tudo que eles estão fazendo é ao contrário de patriotismo. Pelo contrário, eles estão mais interessados nos interesses familiares, totalmente acima dos interesses do Brasil, né? E isso já tá ficando claro até pra direita, porque já estão se desfazendo desse grupo e isso tá, assim, caindo por terra todo o discurso que eles sempre fingiram que tinham, né? Uhum. Bom, sobre a parte do fingiram que tinham, já não sei, gostaria de pensar que não. Mas sobre essa percepção atual de por que estão fazendo isso, o meu posicionamento firme é sobre a hipocrisia da esquerda e tudo que fica na culpa da esquerda por conta dessa hipocrisia introjetada na sua forma de ser. Um vídeo meu que foi viral há pouco tempo atrás, que foi o que me fez ser convidado ao canal da Antônia Fontinelli, por exemplo, é um vídeo onde eu critico o posicionamento de Erika Hilton em contraste com as suas roupas, que uma deputada carregava um look aí de mais de R$200 mil. Então, a conta não fecha, tal qual a conta não fecha quando a gente fala de um posicionamento político de direita, conservadora, em prol da pátria, em prol de Deus, mas parece que a família se sobrepôs acima de todas essas instituições, beirando uma espécie de nepotismo. E a minha comunicação com os meus seguidores é muito clara. Se você é a tia do Zap e está aqui numa cegueira política, colérica e busca por narrativas pré-prontas e rasas sem pensar muito adiante, não é aqui o seu lugar. Aqui a gente conversa com um viés de direita, conservador, mas de uma sensatez e resignada. Então, minha
Ô, Henrique, porque a gente tem que sair um pouco, né, Regis, dessa loucura insana que meteram a gente e a gente ter um pouco mais de controle do processo, né? Ou seja, a gente não pode ser levado tão facilmente, né? Não há controle, Não é. não há controle de processo algum, cara. Bom, todo mundo sabe que eu detesto tanto a direita quanto a esquerda, quanto o centro, quanto o lateral, qualquer coisa. Mas o que está acontecendo é o seguinte: o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, ele está numa crise total de egocentrismo, que ele se acha o porta-voz do governo Trump. Então ele só fala, não, o Trump vai fazer isso, vai fazer aquilo, não sei o que, blá, blá, blá. Tudo isso aí, bomba de fumaça ninja. O que todo mundo quer, ou aliás, o clã Bolsonaro quer, é que o Bolsonaro não vá para a cadeia. Então, se para isso for necessário espalhar um monte de teorias da conspiração, porque o tarifaço do Trump, ele é real, o tarifaço do Trump não tem nada a ver com o Bolsonaro. É grana. Assim, o Lula tá falando de temos que acabar com o dólar como a também moeda não principal depende, do mundo. também não depende dele. Não, isso também é outra Trump vai lá e insanidade. age, né? Não, também isso é outra insanidade, que inclusive esse papo de que o dólar precisa ser extinto e se criar uma outra moeda, isso também é uma outra grande bobagem. Não é isso que ele diz. Não, Pra que se meter nessa história? Pelo amor de Deus. Mas por que se Na meter? época do Biden Mas não falava nada, agora com o Trump fala. Paulo, mas o Lula se mete nessa história por quê? Invariavelmente, a próxima eleição já estava decidida. Sim. Assim, a direita ia ganhar. Assim, por quê? Saúde, Não, Regis. obrigado. Porque o que acontece é o seguinte, no Brasil, você não vota numa tendência, num partido, não. Você vota contra. Sim. Então, a ascensão, por exemplo, de Bolsonaro, por exemplo, veio não porque as ideias lunáticas do Bolsonaro, que sempre foram lunáticas, bateu na população. A população não votou no Bolsonaro, a população votou contra o Lula. Da mesma forma que aconteceu que a população não votou no Lula, votou contra o Bolsonaro. E assim, a roda política brasileira gira. vai girando. Ó, vou dar mais 1 minuto para cada um de vocês, a começar pelo Diogão. Fala, Diogo. Eu queria ouvir a opinião do Henrique também sobre uma coisa que estão falando muito, que eu acredito. O Bolsonaro está ajudando demais o próprio Lula, que estava meio perdido numa descendente muito grande, e agora estão dando um discurso de que o Lula que é o patriota e o defensor do Pix. Eu queria ouvir se o Henrique concorda comigo sobre isso. Dificilmente vocês irão me encontrar defendendo alguma narrativa qualquer que seja sobre o Lula, porque bem inteligente como foi trazido aqui, o brasileiro, e eu faço parte desta massa, infelizmente, ele vota contra. Então, o auto-intitulado pai dos pobres não encontra escopo aqui para ter espaço na economia como um benfeitor, porque qual é o interesse do pai dos pobres em erradicar a pobreza, em servir pró-economia, uma vez que os pobres deixam de ser pobres e a gente sabe que uma vez que a pessoa emerja socialmente, intelectualmente, vai acarretar diretamente em deixar de ser seu eleitor. Vide frase já trazida por ele. Para concluir essa percepção que a gente está falando sobre Bolsonaro, Trump, a China, o dólar, eu acho, gente, que é de uma imbecilidade gigantesca. O nosso país está enfrentando uma turbulência absurda e o Brasil não é uma trincheira para essas birras externas. Existe aqui uma economia real que impacta a vida das pessoas e que precisa ser olhada aqui. Lembrando que, em relação aos Estados Unidos, dólar, a corda sempre vai estourar para o lado mais fraco. E que a narrativa popular não seja dominada por isso, porque nós somos o lado mais fraco disso. Então essa é a minha percepção do que se passa. Isso é fato.